Fotografia para mim é memória, é um jeito de guardar uma pessoa, um sentimento, uma mensagem, um lugar e levar ele para o futuro. Eu comecei a fotografar, eu tinha 16, 17 anos, foi assim que eu mudei para Belo Horizonte. E de cara eu fui com a fotografia analógica. Acho que é porque era o que eu tinha em mão, assim, de instrumento primeiro. Por fotografar com analógico, eu sempre tive mania de ampliar as fotos e telas em mão, não ficar só no computador. E eu queria dar de presente para uma pessoa, e aí, por instinto, eu falei, gente, e se eu, sei lá, tentar fazer alguma intervenção? Eu já tinha feito aquarela antes, em fotografia, e aí ainda não era bem aquilo, aí eu fui e comprei uma agulha, uma linha e tentei. Ficou horrível na época. Olhando para trás, isso já faz assim, uns 3 anos, eu criei o projeto que chama 35mm e linha. E aí eu bordo tanto fotos analógicas que eu faço, quanto fotos antigas que eu compro em feira de antiguidade, e aí eu bordo elas também. Acho que uma das maiores dificuldades é que bordar papel é muito diferente de bordar pano, né? E por isso você fura o papel com a agulha, não tem volta, aquele furo está ali. O pano você pode cortar, começar de novo. Então, às vezes eu tenho que fazer umas 3 cópias diferentes de uma foto, para caso eu erre. Já rasguei papel caro de impressão, de fine art, bordando. Então é meio chato, assim, quando dá errado dá vontade de chorar. Quando eu comecei a fazer esse trabalho, várias pessoas vieram falar que nunca tinham visto e tal, apesar de que tem muita gente aqui no Brasil fazendo coisas parecidas, muito legais. E aí, minhas amigas próximas e tal começaram a pedir para eu ensinar. E assim eu fiz a minha primeira turma de oficina recentemente. E foi um jeito de passar assim, as manhas que eu peguei com os processos para essas pessoas. Assim. Eu não acho que para bordar fotografia tem que saber bordar. Qualquer um pode fazer. É mais importante a ideia e o que você quer passar com a imagem do que a técnica ser perfeita e tal. São 2 processos diferentes e que se unem depois. Tem o processo de eu fotografar, que eu nunca fotografo pensando no que eu vou bordar na foto, e depois o processo do bordado. Geralmente eu amplio uma foto e ela fica parada assim 3 meses até eu ter uma ideia e falar, ah, isso combinaria aqui. Nunca é premeditado, assim. E a inspiração vem... depende muito, tem vezes que, por exemplo, a inspiração é política, tem bordado que eu faço pensando em algum contexto que está acontecendo, então é uma foto bordada que vai servir de alguma forma, como alguma forma de manifestação. Tem bordado que expressa o que eu estou sentindo. Tem uma foto que foi especial, que eu lembro do processo assim, de inspiração, que é uma foto que eu bordei da minha avó. Foi no dia do aniversário dela e o primeiro aniversário dela, que ela não está mais aqui. E aí eu bordei essa foto meio que como um jeito de conversar com ela, assim, de matar a saudade.
E aí foi a primeira que eu bordei, eu peguei várias fotos, peguei uma das últimas fotos que eu tinha tirado dela na lógica e bordei com outras fotos de flores, de mar, que eu tinha feito também. E aí essa eu guardo com muito carinho. Não gosto de pensar na fotografia como uma coisa, uma profissão, uma arte restrita a poucas pessoas. Eu gosto de pensar na fotografia no sentido mais íntimo, assim, que está presente na vida de quase todo mundo. Eu não comecei no Instagram como um fotógrafo. Pra mim, quando eu comecei, era uma rede social nova que tava num burburinho muito grande, todo mundo falando sobre e tal. Meu Instagram, do começo, ele é completamente diferente do que ele é hoje. No começo eu fotografava pessoas, fazia portré e paisagens e várias outras coisas. Hoje em dia, eu sou focada em mim, na selfie. Eu sempre usei muito ferramentas assim, de internet para poder divulgar as minhas coisas, poder me expressar. Antes de existir o Instagram, eu tinha Fotolog, que tinha assim, uma certa movimentação, assim, eu me dedicava um pouco para produzir um conteúdo legal. O Instagram começou mais como uma pequena febre dos filtros. Era um aplicativo relativamente simples, que não tinha nada demais. Se você podia publicar sua foto com um filtro retrô. Então isso, sei lá, em 2011, era uma coisa muito diferente. Eu acho que casava muito também com esse ressurgimento do interesse das pessoas pela fotografia analógica, que eu sinto que também estava acontecendo na mesma época. E comecei de uma forma bem boba mesmo, assim, registros cotidianos, às vezes muito mal pensados, etc. Mas com o tempo e com outros amigos entrando na rede também, a gente começava a conversar mais sobre isso e aí foi passando para uma coisa de pensar mais na composição das fotos e tudo mais. E eu acho que com essa evolução da própria rede social, acabou que ela se tornou uma espécie de portfólio. Eu fui começando a entender a selfie como um autorretrato. Assim como ele é extremamente valorizado em pinturas, por exemplo, a gente pode ver Frida Kahlo fazia autorretratos incríveis, eu considero a selfie também um autorretrato, que ele é um momento de autoconhecimento, sabe? Você vê você tirando a sua foto. Ter outros artistas que eu admirava muito, que até então eram totalmente inacessíveis, e de repente as pessoas também descobrirem meu trabalho por eu ir lá e comentar, e delas voltarem, de falar, nossa, que legal, e começar a te seguir, e de repente você tem tipo um artista que você super admira, e ele tá ali te seguindo, assim. E sem contar de, tipo, se você tem um trabalho mais elaborado, artístico, você não depender de precisar ter uma galeria, uma exposição, abrir aquele espaço. E aí você tem aquilo que você consegue montar um feed, você tem uma galeria totalmente sua. Eu acho que a principal dificuldade talvez seja uma certa cobrança de
produtividade de você ter que postar o tempo todo, ter que mostrar um trabalho novo o tempo todo? Uma dificuldade assim que eu vejo é que assim, tem muita gente fazendo, sabe? E então tem uma certa competição e de você precisar então patrocinar link, porque o Instagram hoje em dia já tem alguns mecanismos que você não consegue, as pessoas mesmo que elas te seguem, elas não veem aquilo, então você depende de pagar para poder, sabe, gerar mais visualização. Então, às vezes você até faz uma coisa muito legal que não vai ter tanto alcance. O Instagram, para mim, ele ainda está Ele é profissional, eu trabalho com ele, ganhei alguns trabalhos como digital influencer, porque além de passar as minhas fotos do feed, eu faço muito stories, que também é um audiovisual, né, que eu estou ali produzindo, é uma foto, é um vídeo. Sem Instagram, o que eu faço hoje em dia, o que eu ganho com, eu não conseguiria. Então, uma foto que me marcou muito é uma foto do W. Gene Smith, que foi para uma região no Japão, se eu não me engano, se chama Miyamata, que ele fotografa uma mãe com uma menina completamente deformada, assim, na banheira. É uma foto muito chocante, tem uma luz muito impressionante, preto e branco. E ele foi para essa região e ele acabou vivendo lá um tempo, fazendo denúncias sobre essa contaminação de químicos de uma indústria que tinha na região, que demorou anos para isso ser denunciado, para a indústria ser montada. E eu acho que ele é um grande exemplo, porque para ele isso era importante também. Ele não só fotografava, como ele tomou a causa para si.